Qual a diferença entre o calvinismo e o arminianismo com relação à depravação total? Nesse ponto. A graça preveniente, digamos. Eu vou pegar aqui os 5 pontos. Estou começando com depravação. Conseguiram resgatar aí. Esses são os 5 pontos. A questão da depravação total é a seguinte. E também é o Agostinho que vem com a ideia. Porque antes de Agostinho, não tem uma consciência de depravação total, absoluta. O que a gente entende, por exemplo, com a queda? Com a queda, o homem ele é escravo do pecado. Com a queda, o homem agora está incapaz de, por si mesmo, cumprir a vontade divina. Então, ele está, nesse sentido, ele está alijado de Deus, ele está alheio a Deus, ele está em rebelião com Deus. Então, ele já nasce com a semente do pecado. Ele já herda, ou seja, ele peca porque ele já tem, porque ele é pecador por essência. Então ele já nasce nessa condição de pecador. Agora, o problema que eu vejo com o ponto de vista calvinista é que eles levam isso à última instância. Eles dizem o seguinte, que a pessoa nasce completamente incapaz de responder a Deus com fé. Então, e arrependimento e humildade. Então eles precisariam ser regenerados. A pessoa precisa passar pela regeneração. Então, aí, entre os arminianos, também haverá aqueles que consideram, igualmente, a questão da depravação total. O homem está morto, mas ele sempre considera a graça preveniente, que Deus dá graça para o homem. Que quando a palavra vem, quando a pregação acontece, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, há sempre uma ação do Espírito Santo, habilitadora, capacitadora. Uma outra maneira também de ver, que aí os provisionistas que estão em voga bastante lá no meio batista lá do sul dos Estados Unidos, o Flowers, Leighton Flowers, gosto muito dele, né, eu bebo bastante da literatura dele, das palestras dele. É interessante, ele observa o seguinte, por exemplo, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é muito elucidativa, porque no final da parábola, o pai, tentando conversar com o irmão, o filho mais velho, né, ele diz assim, olha, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto, mas reviveu. Então, estava morto, mas reviveu. Estava morto porque estava separado, estava em rebelião com o pai. Mas na condição de morto, ele caiu em si. Na condição de morto, ele se humilhou. Ele se arrependeu. Ele lembrou da casa do pai. Na condição de morto, não é um morto que é incapaz de se arrepender, que é incapaz de crer. É um morto que é incapaz de salvar a si mesmo, que ele vai depender da graça do pai. Mesmo, olha, não tem fé que salve uma pessoa sem a graça de Deus. Então, acontece o seguinte, esse filho pródigo, ele está morto nos seus delitos e pecados, e agora ele acorda, ele vê a miséria, ele cai em si, ele se arrepende, ele quer voltar para a casa do pai. Mas e se não é a graça do pai para acolher? Depende da misericórdia. Então essa misericórdia, essa graça se manifestou a seu favor. Então, o que a gente fala? Que a fé não é obra. A obra é da graça. A obra é o coração do Pai. A obra é Jesus Cristo. É Ele que fez. O que a gente faz? Numa situação de miserável, que está com as mãos assim vazias, que não tem como barganhar qualquer coisa, que não tem como reivindicar, não tem uma folha de serviços prestados que a gente possa colocar, esfregar na cara de Deus e falar assim, eis aqui o meu passe para o céu. Não tem isso. A gente depende da misericórdia, da graça. Nós somos perdidos. De repente fomos achados por Deus. Agora, quando a gente é achado, a gente olha para Ele, a gente é como um perdido no mar, que de repente é resgatado, vem lá para te salvar. O que você tem que fazer? Eu tenho que confiar nesse que está, nesse bombeiro, nesse resgatador, nesse salvador. Eu tenho que me entregar nos seus braços, eu tenho que me deixar ser resgatado. Então essa é a fé. Agora, então a gente acredita que mesmo numa condição de morto espiritualmente, sempre Deus nunca abandonou a humanidade. Veja lá com o caso de Caim. Ele chega para Caim e diz assim, olha, depois que o Caim pecou, senão dá a ideia de que o Caim era um predestinado para o inferno e o Abel um predestinado para o céu. Ele chega a conversar com Caim depois que a oferta rejeitada e diz assim, Caim, por que você está emburrado? Né? Dá uma olhada lá no dele. Por que você tem. Por que descaiu o teu semblante? Por que descaiu o teu semblante? Assim, você não sabe, se você fizer direito, também a tua oferta vai ser aceita. Você não é uma pessoa que nasceu predestinada, determinada a fazer aquela miséria que você fez, ou a maneira como você apresentou. Tem um jeito certo. Deus tá dialogando com ele. Por quê? Porque Deus é a graça de Deus na vida do Caim. Ainda diz, olha, cuidado com esse seu ímpeto aí.
segura a onda, porque Deus está percebendo o que ele tem no coração de inveja. Segura a onda. Ou seja, Deus está dando para ele condições dele mesmo reter aquela ira, não dar vazão àquele ódio e partir para matar o... Mas ele não segurou. Deus não ele permite respeito e livre-arbítrio ali naquele caso. É muito interessante observar isso. Então, é uma graça de Deus. Deus não abandonou Adão e Eva no jardim. Deus foi lá, Deus até fez roupa para eles. Ou seja, entender que a raça humana foi largada a si mesma e está morta e não tem nada, e não pode... Isso é chamado de graça preveniente, é isso? É graça preveniente, ou seja, que a graça de Deus se manifesta salvadora para todo mundo, que as pessoas podem crer quando o evangelho é pregado, a fé vem pelo ouvir, a ação do Espírito Santo está ali, não é uma coisa assim. Agora eles acreditam que a pessoa tem que ser regenerada, o calvinista disse que ele está morto, ele precisa reviver para poder crer. Deus falou, olha, no dia que você comer do fruto da árvore da vida, certamente morrerás. E aí a pergunta que surge é, ele morreu ou não morreu? Morreu. Morreu espiritualmente, morreu. Sim. E morreu depois, 950 anos, morreu fisicamente. Né? Então, esses dois aspectos dessa fase inicial da morte. Aí tem que entender o que significa morreu. Morreu, ou seja, está apartado. Apartado, Deus, mas não destruído, não extinto. Destruído. Ele pode ouvir a voz de Deus, ele reconhece o seu pecado lá, ele está escondido por vergonha do pecado. Essa é a grande cena da graça de Deus. Porque quando Adão cai, se vê nu, foge. Aí quando Deus vai, olha, é um modelo da graça. Deus que vai ao encontro de Adão. Não é Adão que procura Deus com problema. Ele, na verdade, foge. Essa é a nossa natureza, fugir de Deus, porque Deus é santo. Mas Deus vai ao encontro de Adão. E ele procura, Adão, onde estás? Essa é a graça preveniente. Isso mesmo. É Deus procura, porque sempre a iniciativa é de Deus, a iniciativa nunca é nossa. Certo. Por mais que tenhamos consciência do pecado, você nunca vai tomar a primeira iniciativa. E aquilo que você colocou do texto, por exemplo, ninguém busca devidamente, ninguém busca apropriadamente, ninguém busca pela sua própria mesmo, força, a ponto de conquistar sozinho e deixar Deus impressionado, falar, é você. Não, ninguém é justo plenamente, ou seja, não é que não existe uma pessoa justa, que nem Noé. Existem pessoas, quer dizer, categorias de justos, Sim. Mas não é uma pessoa justa que poderia, com sua justiça, conquistar o mérito suficiente para entrar no céu. Todos pecaram. Então Entendi. Não há um justo que não pecou. Até o Noé acabou se embriagando. Ou seja, então todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então assim, ninguém busca Deus pela sua própria força. Exatamente. Como Adão. Mas olha a resposta de Adão. Adão, onde estás? Adão, onde estás? A insistência da graça. Aí Adão responde. Mas ele não estava morto? Como ele responde? A graça preservou Adão. Adão pôde ouvir Deus. E ele mesmo diz assim, ouvi a tua voz. Como ele ouviu se ele estava morto espiritualmente? A graça, é o cenário da graça. Preservando o homem ali. E aí Deus então resgata Adão, veste Adão, né, um símbolo do sacrifício, cobre Adão a sua nudez. Tira Adão do Éden para que ele não coma do fruto da árvore da vida e permaneça nos seus pecados para sempre. Tirar o homem do paraíso foi graça. Proteger a árvore da vida foi graça. O diálogo com Caim, graça. É graça o tempo todo. Sim. E essa graça, aqui está um outro polêmica, né? Para o arminianismo, a graça de Deus é uma só. Sim. Ela é... Graça é graça. Cronologicamente salvífica. A consequência final da graça de Deus é salvar o homem, não é só preservar. O calvinismo faz uma dicotomia na graça, graça comum e graça salvífica. Ou seja, o homem não morreu na hora, ou o homem permanece com alguns aspectos da imagem de Deus, porque é uma graça comum, mas não tem o objetivo de salvar o homem. E a gente vê isso uma ofensa ao caráter de Deus. Como Deus pode tratar as pessoas de forma assim, com acepção de pessoas? Entendi. E assim, ainda falando de depravação total ou parcial, né? Também não quero deixar técnico demais para o pessoal que está assistindo, mas tem também o monergismo e o sinergismo, né? Que é a resposta também a essa graça. E que a gente pode comentar sobre monergismo? Geralmente os calvinistas são monergistas, né? Sim, e os pelagianos também. É. Inclusive no meu livro eu trato esses dois blocos. Que é moner? Não é grande coisa ser monergista.
Porque o pelagianismo é monergista, só o homem é o ator da salvação. Então, o que seria monergismo? O que seria sinergismo? Então, tecnicamente falando, os monergistas, porque Deus determinou e vai salvar. Então a salvação é um ato unilateral de Deus, que não tem nada a ver com Deus decisão, escolha. Até a decisão do homem é uma ação de Deus que faz com que ele decida assim e assado. Então tudo seria um ato unilateral de Deus. Aí o sinergismo, aí existe também um perigo dessa questão sinergista, porque dizer que então Deus tem a sua participação, o homem tem a outra participação, a gente entende que Salvador tem um só, que é Deus. Então esquece esse negócio de que o homem tem uma colaboração com a salvação, porque o homem não tem colaboração. A única coisa que o homem faz, e a gente às vezes é acusado de sinergista como se nós estivéssemos construindo a nossa salvação. Não, o que a gente pode fazer é crescer na graça e no conhecimento. O que a gente pode fazer é desenvolver a nossa salvação dada por Deus, que é uma ação de Deus, então, e responder com fé. Então a única coisa que a gente faz é responder com fé, humildade, ou seja, arrependimento, reconhecer a nossa miserabilidade. Aquilo que eu te falei, uma pessoa está perdida lá, está no meio do abismo, perdido. Ele não tem condições, vamos supor, seria esse o quadro mais ideal, numa condição de perdição onde ele não tem por si mesmo jeito de sair daquele abismo. Ele está morto ali naquela condição. Se deixado a si mesmo, gente, sabe, ele está condenado, inferno, né? Ele está condenado, é o inferno, ele está naquela situação miserável. Agora eu pergunto, ele pode reconhecer que está naquela condição miserável? Ele pode reconhecer e normalmente deve reconhecer, pelo menos normalmente reconhece, nem sempre, né? Mas tem gente que se ilude. Mas ele deve reconhecer. Ele não está morto no sentido de que não pode, está completamente alheio, bobão. Não, ele tem consciência da sua condição de miserável, de pobre, cego, nu. Então ele pode ter essa consciência porque ele tem a imago dele, ele tem inteligência, ele tem um certo discernimento, né? Ele tem a consciência muitas vezes que o culpa, que o condena, ele tem um certo conhecimento de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz que não há quem não tenha um conhecimento de Deus, pelo menos no nível, né, de trazer sobre si a própria responsabilidade de culpa, né? Isso no capítulo 1 de Romanos, você vê isso claramente. Então, ele pode reconhecer sua miserabilidade, reconhecer o seu pecado, ele pode se arrepender de ter entrado naquela situação e de repente, agora nada disso salva. Agora, quando vem o Salvador, ele pode acolher a salvação. Então, isso é o que a gente diz. Quando a gente diz pura e simplesmente que o papel do homem ali é o papel de um miserável que simplesmente está acolhendo o Salvador que vem ao seu encontro, que não tinha nenhuma ação dele que pudesse realmente fazer com que ele saísse dali, ele não podia, inclusive, convencer a Deus com nenhum argumento, ou seja, é a graça de Deus, é a iniciativa de Deus, nós o amamos porque primeiramente ele nos amou, então é tudo ação de Deus. Então essa salvação, numa certa perspectiva, é monergista, é Deus realmente salvando. A única coisa que a gente faz é como um miserável, pobre, cego, nu, pecador, dar as boas-vindas ao Salvador e acolher essa salvação com fé e com muita humildade, não confiando que a gente tem alguma outra saída pela esquerda, não, é ele, e a gente se agarra, é só isso. Agora dizer, aí o que eles nos acusam de sermos sinergistas, como se nós estivéssemos fazendo do homem co-salvador. Isso é uma balela, porque a Bíblia claramente ensina que a única coisa, o único salvador é Jesus e o que se espera de nós é fé, e fé não é obra da perspectiva paulina, da perspectiva bíblica, só eles que dizem que se a gente exerce fé, então nós estamos fazendo uma obra, porque é uma ação humana. Então isso é que eu acho que é um grande erro e um equívoco dos monergistas, né? Daqueles que se acham os senhores do monergismo, e eu acho que essa pisada na bola. Muito legal.